a mais uma edição do SESC Debate Eleições. O SESC Debate Eleições é um projeto de extensão que pretende realizar uma conversa entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e à universidade, tendo como eixos temáticos Porto Alegre e o Mundo, Porto Alegre Ciência e Tecnologia e Porto Alegre e a Universidade Pública. Foi criado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, SESPRE, um espaço de diálogo acadêmico entre graduandos, pós-graduandos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveitamos para informar que todas as candidaturas foram contatadas para a realização das entrevistas. Aproveite o nosso podcast. Boa escuta! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao SESPRE Debates Eleições 2024, um projeto de extensão realizado pelo SESPRE, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais. Eu sou a Júlia, estudante de Relações Internacionais na URGS, e estou aqui com a minha colega Heloísa, estudante de Ciências Sociais, também pela URGS. Nossa conversa girará em torno dos eixos temáticos Porto Alegre e o Mundo, Porto Alegre Ciência e Tecnologia e, por fim, Porto Alegre e a Universidade. Hoje nós vamos entrevistar o candidato César Augusto Pontes Ferreira, que é professor aposentado e militante do Partido da Causa Operária, PCO. Compõe chapa juntamente com Ulisses Lima e, em sua pauta, defende um governo de trabalhadores. Obrigada pela presença, candidato. E nós vamos começar pelo primeiro eixo, que é Porto Alegre e o Mundo. Nós recebemos aqui em Porto Alegre, faz alguns anos, o South Summit, que é um evento internacional, e também recebemos, alguns anos atrás, o Fórum Social Mundial, que era um outro grande encontro com capacidade de projetar a cidade para o mundo. Tendo em vista esses dois exemplos, como tu acha que a nossa cidade pode, em 2024, se abrir ainda mais? Tu possui alguma proposta para estabelecer contatos internacionais para Porto Alegre? Assim, a ideia que nós fazemos nessa questão é a seguinte. O PT teve um período heróico aqui em Porto Alegre que dominou por cerca de 16 anos. Foi nesse período que surgiram esses fóruns, né, esses encontros internacionais. Mas, depois que o PT saiu da administração da cidade, as coisas regrediram muito em termos de eventos que chamassem pessoas do mundo inteiro para discutir problemas que são problemas globais, né? Mas que também se refletem na nossa economia aqui do município, né? Do país, enfim. Então, eu vejo assim uma apreensão nisso, porque os últimos prefeitos, eles não conseguiram nem realizar o dever de casa. Eu não sei se isso aí aconteceu de caso pensado, mas eu imagino que isso faz parte da lógica do modelo político-econômico que esses administradores, esses gestores públicos, né, colocaram em prática, que é um modelo neoliberal. O modelo neoliberal ele tem como base a substituição do trabalho dos trabalhadores pela tecnologia. Só que assim, essa tecnologia, ela, no final das contas, ela representa um restringimento muito grande no que diz respeito ao mercado de trabalho. Né? E as propostas de austeridade, por exemplo, né, que alguns chamam de austericídio, essas propostas, elas nada mais são do que cortes no nosso orçamento público, né? Representa também a possibilidade desses gestores, através de mecanismos ali, que são verdadeiras manobras políticas, para aumentar a carga tributária, né? Conter o crédito, quando eu cito esse quesito, eu me refiro a conter o crédito dos pequenos e médios empreendedores. Porque para os grandes sempre existe crédito. Né? Então, isso não existe.
E, por fim, um quarto item, que seria muito interessante a gente frisar também, é a consequência da aplicação das reformas que foram feitas durante o período do nosso senhor chamado Michel Temer, em que se instalou de maneira muito mais agressiva as políticas de terceirização, precarizam o trabalho do trabalhador, fragilizam também os sindicatos que ficam sem mecanismos para poder exercer a sua função, né, defender as categorias, e também outra série de medidas, aí, como o trabalho temporário. O trabalho temporário é uma ameaça. Ele atenta aos mais comezinhos princípios de defesa dos direitos do trabalhador. O empregador, por exemplo, ele contrata uma pessoa, digamos, num período de alta de vendas, no Natal, por exemplo. Ele contrata uma pessoa em novembro, princípio de novembro, para trabalhar até o final de dezembro. E depois manda embora, não precisa dar aviso prévio, não dá nenhuma compensação, e a pessoa fica ao Deus dará, a ver navios, num mercado extremamente competitivo, em que todo mundo está preocupado, todo mundo que eu digo é o pessoal da iniciativa privada, esse pessoal está preocupado em ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados com a questão do salário e da condição dos trabalhadores. Eles querem ganhar dinheiro. E, por fim, eu gostaria de mencionar também algo importante que diz respeito à própria tecnologia. Assim, os recursos que existem para se aplicar nessa área, no nosso município, são ínfimos. Isso aí praticamente não está acontecendo. Isso aí já vem de várias administrações. As últimas 3 ou 4 administrações, se a minha memória não falha, eles foram feitos por partidos tradicionais, de direita, escancaradamente de direita, que aplicaram essa lógica neoliberal que fecha todos os caminhos do trabalho e deixa o trabalhador numa situação muito precária. Por exemplo, a questão da greve. Os professores fizeram ensaios de começar greves nos últimos 10 anos. A última que houve, em que eu participei até da manifestação na frente do Palácio Piratini, eles tinham pedido 30 e poucos por cento de aumento no salário, que já estava defasado há mais de 4 anos. E o nosso governador teve a disfarçatez de apresentar um projeto oferecendo 1%. Quer dizer, isso aí não é uma coisa séria. Não é uma. Quer dizer, esse cidadão ele se apresenta de uma forma, vamos dizer assim, cheia de recursos de marketing, que tem uma boa estampa, jovem. Também se apresenta como alguém que pertence a uma minoria, porque ele se apresenta como gay. Né? Então, ele teria o apoio dessas minorias, né, dos LGBTs. A última terminologia eu não consigo fixar, porque é muito grande. LGBTQIA+, alguma coisa assim. Então, e essa onda aí, inclusive, foi aproveitada pelo nosso administrador municipal, Sebastião Lima. E quando ele se candidatou à prefeitura, ele disse que era branco. E agora que ele está querendo se reeleger, ele voltou atrás e disse que é pardo. Ou seja, ele quer fazer uma média também do pessoal identitário. Né? Se apresentar como alguém alternativo, que é liberal nos costumes, né? Que é um cara para frente e tal. E aconteceram todos esses desastres aí, em função das enchentes, em abril e maio, né? E esses gestores, eles conseguiram dar um atestado de incompetência total no que diz respeito a isso. Porque o nosso Estado ele já vem sendo penalizado com o que os economistas chamam de crise fiscal há cerca de 40 anos.
Então, isso aí vem de muito longe. Vem de muito longe. E, assim, nós temos que resolver uma outra questão importante, mas eu vou deixar para uma próxima pergunta, senão vamos estender demais. Eu acho que eu já consegui responder essa pergunta. Sim, nós vamos ter um bloco também, para você poder desenvolver melhor essa ideia. César, atualmente os bairros da região central de Porto Alegre têm uma integração interessante entre si através da utilização de meios de transportes alternativos, como, por exemplo, as bicicletas, os patinetes ou até mesmo pelo caminhar. Este debate que existe em diversas cidades do mundo a respeito da caminhabilidade é um fator importante na relação de pertencimento da cidade, que está aliada, por exemplo, ao senso de bem-estar, de segurança, proporcionando a ocupação de espaços públicos. De que forma você acredita que Porto Alegre pode se inserir nessa discussão, tendo em vista a atual situação de mobilidade urbana na cidade? Esse é um tema urgente, né? E é um tema que a gente está preparando uma matéria para ser apresentada na RBS na segunda-feira. Só que o tempo que eles nos dão para falar a respeito de um assunto tão sensível e importante como esse, 30 segundos. O que a gente pode falar a respeito disso em 30 segundos? O que eu vou falar para vocês aqui, em síntese, é a questão da alocação de recursos que deveriam ser destinados a locais de lazer, vias, ciclovias, coisas do gênero, mas que, no final das contas, acaba se tornando um problema secundário em relação a outros problemas. O grande problema que nós temos, que faz com que as administrações não apostem nessa questão, é a gravíssima questão da dívida pública municipal. Enquanto isso aí não for resolvido, não vai haver, como é que eu vou dizer para vocês, não vai haver chance nenhuma de se gerar emprego e renda, que é o que faz a economia funcionar e mantém a sociedade estabilizada. Porque as pessoas que não têm como trabalhar e não encontram espaço, elas entram em desespero. E as pessoas entrando em desespero, elas fazem qualquer coisa. Mesmo nós que somos humanos, somos de famílias bem estruturadas, né? Temos uma educação até certo ponto sofisticada em relação ao cidadão comum, colocado numa situação limite dessa, a gente tem lixo. Não tem como. Então, assim, uma outra questão que diz respeito a esse problema de lazer, mobilidade urbana, pertencimento e trânsito, isso tudo funciona mais ou menos interagindo, né? Assim, essas várias questões se misturam, né? No dia a dia da cidade. É importantíssimo dizer que Porto Alegre tem carro demais e um trânsito caótico. Porto Alegre está vivendo uma situação de trânsito semelhante à de São Paulo. Claro que, proporcionalmente, São Paulo é muito maior. Os problemas são grandes. Mas aqui acontece isso também. Por quê? Porque o nosso transporte coletivo é uma droga. Ele não funciona. E pior, esse transporte coletivo está na mão de empresários do mercado. Eles não têm nenhum compromisso com a população. O poder público tem que subvencionar esses caras, tem que dar milhões todos os anos para eles não aumentarem a passagem, que já é caro. As pessoas que pertencem, por exemplo, à classe média, que não têm maiores problemas econômicos, elas não chegam a sentir isso. Né? O estudante sente mais. Né? E os trabalhadores da periferia também se falam. Porque com R$4, com R$4,80, a gente pode comprar um quilo de arroz. Um quilo de arroz para uma família de 4 pessoas, um casal e mais 2 filhos, para alimentar esse casal aí com alguma parcimônia, claro, mas durante uns 3 dias. Agora, essas pessoas muitas vezes trabalham em cidades que são satélites de Porto Alegre, como São Leopoldo, Canoas, Esteio. Né? Então, essas pessoas vêm da periferia, como a Agostinho, levam quase 1h30 para chegar ao centro da cidade, tem que pegar um outro ônibus
para se deslocar para uma dessas cidades, agora com o agravante da paralisação temporária do Translúrio, essas pessoas levam 3 horas, elas gastam 3 horas só no trânsito. Quer dizer, tem uma carga horária de 8 horas de trabalho por dia, essa pessoa vai ficar cerca de 14 horas, ela vai ficar ocupada só com emprego e transporte. Quer dizer, sobram 10 horas, ela precisa de pelo menos umas 6 horas para repor a sua, né, para ter disposição para trabalhar no outro dia. Então, isso fica muito complicado. Agora, quando a gente desce em detalhes nessa análise, dessa questão, fica mais claro como o nosso sistema é escravizante. Né? E isso só fica claro para as pessoas que se detêm na análise da questão de maneira mais profunda. Porque se a gente dá uma olhada de relance, assim, parece que tudo funciona bem, tudo é normal, não, a sociedade é assim mesmo, cada um tem que exercer a sua função e tal. O melhor mundo que a gente pode ter é esse que a gente tem. Isso aí é uma falsa visão. É uma falsa visão da realidade. Não sei se consegui responder satisfatoriamente. Agora, uma coisa importante, desculpe. Sem problema. Rose, né? Uma coisa importante, o transporte coletivo, se ele se tornar uma responsabilidade garantida pelo governo municipal, ou seja, se ele for estatizado, ele pode minorar em grande parte essa questão da mobilidade urbana e da desordem que vive o nosso trânsito. Por quê? Assim, a gente entende que um transporte coletivo bom, de boa qualidade, né, que seja gratuito, ele vai ser utilizado por toda a população. Mesmo essa população que tem carro, grande parte dessa população vai deixar o carro em casa, porque não precisa usar o carro. E não vai precisar gastar durante a semana, porque o transporte vai ser de boa qualidade. Vai ter ônibus de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, e isso vai ser custeado pelos cofres públicos. A gente não vai estar dando dinheiro para empresário. Em vez de estar pagando um juro extorsivo que come a nossa receita em cerca de 40% que a gente entrega para os bancos, a gente pode ter iniciativas apoiadas pela população que operem uma transformação radical nessa relação. E isso aí vai trazer saúde, inclusive saúde mental para as pessoas que vivem na cidade. E agora, aproveitando um pouco o gancho que tu trouxe do acesso aos estudantes, e levando em consideração o debate sobre essa descentralização do transporte público e sobre a melhora da mobilidade urbana, a gente tem que considerar que os campos das universidades da cidade eles são muito distantes. E qual é a tua proposta em relação ao transporte público universitário? O transporte como? O transporte público universitário. Universitário? O que seria universitário? Seria gratuito? Não. Universitário para... universitário, perdão. Tudo bem. Então, eu acho assim, o transporte coletivo, tanto para os universitários como para todos os cidadãos, ele deve ser gratuito. Deve ser garantido pelo poder público. Porque se nós tomarmos uma série de medidas, mobilizar o povo e mudar as leis, existem muitas leis que a gente pode mudar aqui no nível municipal, não precisa recorrer ao Estado e à esfera federal. Então, nós temos que nos organizar como sociedade e nos imbuir da ideia de que nós, cidadãos, enquanto não participarmos de uma maneira mais democrática, mais profunda das questões públicas, quem vai dirigir as prefeituras são o poder econômico, são os empresários, são os ricos. Não tem outra solução. Né? Porque essa democracia que nós temos, essa democracia de feição neoliberal, representativo, né? Essa aí é um modelo que está completamente esgotado. Não funciona mais em lugar nenhum. E esse pessoal, desses partidos tradicionais que pensam apenas no próprio bolso, eles insistem nisso. E
isso aí, de certa forma, é algo que está naturalizado na nossa sociedade. Né? Só os universitários, só os intelectuais, só alguém que se debruça para estudar o assunto consegue ter uma visão mais clara disso. Né? Então, nós achamos que é fundamental que, para haver esse tipo de serviço essencial, porque o transporte coletivo é um serviço essencial, tão importante quanto a limpeza da cidade, que é um serviço essencial também, e que é muito mal pago. E é assim, a prefeitura contrata empresas terceirizadas, que pagam ainda pior os funcionários. Esses garis são heróis nacionais. A gente não gosta de ver isso porque a nossa formação, pequena burguesa, ela nos remete a uma série de preconceitos com relação às pessoas que andam sujas, né, que andam mal vestidas, né, que vivem na rua. Quer dizer, a gente tem uma série de empecilhos aí que fazem com que a visão da nossa subjetividade em relação à realidade seja completamente distorcida. Né? Então, é importante que a população se mobilize. E o nosso propósito como partido político é esse, não é ganhar as eleições. Nós não temos essa preocupação. Nós sabemos como é que funciona o jogo político no Brasil e quem vai vencer é alguns partidos que têm mais dinheiro. Nós sequer recebemos a cota que diz respeito ao fundo eleitoral. Nós somos o único partido que ainda não recebeu. E nós vamos receber, se recebermos, falta uma semana agora para terminar as eleições, se a gente receber, a gente nem vai conseguir aplicar esse dinheiro. Porque esse dinheiro só pode ser gasto na campanha. Se a gente não gasta na campanha, a gente tem que devolver. Então, isso é uma manobra que está sendo urdida através do Tribunal Superior Eleitoral, do STF e do nosso TRE. Esses tribunais todos eles estão perseguindo o partido e, inclusive, estão estudando propostas que foram feitas por parlamentares de direita para caçar o nosso partido. Por quê? Não é porque o nosso partido é insignificante. O nosso partido é insignificante em termos de números. Mas nós temos propostas, nós temos argumentos que colocam em xeque todos os mitos que são propagados por esses partidos. Então nós incomodamos mais, apesar da nossa pequenez, eles dizem que nós somos um partido que não representa nada, um partido inamigo. Mas não é verdade. Grande parte desse pessoal que vive na periferia, eles querem o que nós estamos propondo. Só que os partidos tradicionais, eles mentem muito, eles apresentam uma série de coisas que não vão cumprir durante os períodos. E por isso esse descrédito viralizado na sociedade de que a política é uma porcaria e os políticos são corruptos. Isso aí é absolutamente certo. Porque a maioria dos políticos carreiristas, eles pensam e agem dessa forma, com esse tipo de política. Eles não têm comprometimento com a população e eles não têm vamos dizer assim, eles não obedecem uma disciplina ideológica. São partidos que não têm uma ideologia. Eles estão onde está o dinheiro. Onde eles quiserem fazer negócios com os grandes empresários, eles vão fazer e vão ganhar dinheiro. Esse é o grande problema. Então, a gente vai partir agora para o nosso segundo bloco, Porto Alegre, Ciência e Tecnologia. A cidade de Porto Alegre, principalmente na última década, tem lidado com o contraste entre uma cidade de efervescência de núcleos de desenvolvimento de novas tecnologias, como o Instituto Caldeira, o Tecnopuc, o Centro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, etc. E ainda, a mesma cidade continua enfrentando problemas rudimentares, principalmente relacionados a saneamento básico, transporte público e acesso à saúde primária. Nesse sentido, há no mundo um debate crescente sobre cidades inteligentes, descarbonização, renovação energética, que são adaptações das cidades do século XXI. É conhecido que Porto Alegre já possui alguns planos que visam integrar a cidade a esse debate, como o Plano Diretor de Porto Alegre, o Plano de Ação Climática e o Plano Municipal de Redução de Riscos. César, o que a gente queria saber de ti é se você acha que as medidas visadas nesses documentos são suficientes para a cidade se adaptar às urgências climáticas e tecnológicas apresentadas,
Ou são necessárias outras novas propostas? Se sim, quais? Sim, esse é um assunto também sensível, né? Então, qualquer cidade, qualquer país precisa desenvolver a pesquisa que leve a avanços tecnológicos que facilitem assim, o funcionamento da cidade. Só que, assim, nós estamos vivendo um país periférico do sistema. Um país que, do ponto de vista político, está totalmente assim, a serviço, é subserviente ao imperialismo internacional, liderado pelos norte-americanos. Então, nós somos um sócio menor. Eu acho que essa palavra até sócio não é muito apropriada. Nós somos um país que está sendo colonizado há muito tempo. Do ponto de vista cultural, nós somos uma colônia norte-americana e ocidental. E tudo a gente reproduz, tudo a gente imita o que eles fazem. E a gente se imbui dessas ideias, porque, conforme deve ser de conhecimento de vocês são das áreas humanas, né? Que a ideologia que domina uma sociedade é a ideologia da classe dominante. Então, tanto o cidadão médio como o periférico, de modo geral, ele pensa a partir do que é proposto por essa ideologia dominante. E essa ideologia dominante, ela funciona para manter o controle social, apoiada por outros vários órgãos de repressão, né? A polícia militar, a guarda metropolitana, então todos os mecanismos ali, né, institucionais para manter o controle da população. Porque assim, a nossa classe dominante, ela tem pavor das movimentações de massa nas ruas. Né? Tem até assim, para a gente pegar algo que ilustra bem como é que funciona a cabeça de um burguês filisteu, seria um burguês de ideias curtas, né? Que pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe droga nenhuma. É o pensamento que é expresso por um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht. Tem um pensamento dele que demonstra bem como funciona a cabeça de um pequeno burguês, de mentalidade estreita. Ele diz o seguinte: nada mais semelhante a um fascista do que um burguês assustado. E o que assusta a burguesia? O que assusta a burguesia é o povo, a movimentação do povo nas ruas. Então, quando eles veem uma vidraça quebrada, alguém reagindo contra a polícia, isso aí é uma calamidade. Por quê? Porque toca-nos, assim, bullying nos pilares da sociedade que mantém a harmonia para eles, mantém o status quo deles. E eles querem que a nossa classe média ela não tem uma ideologia, ela se espelha, né, na ideologia dos ricos, ou seja, eles querem fazer parte, eles querem sentar na mesa dos senhores. Mesmo que eles recebam muito menos do que os senhores, para eles é uma coisa severa, um negócio meio transcendental. Né? Não, cuspir na vida, imagina, eu me dou bem com o fulano, que é um grande empresário, que tem isso, que tem aquilo, então eu me sinto valorizado. Né? Só que a qualidade de vida ainda vai ficar muito aquém, mas vai ser uma qualidade de vida melhor do que viver a periferia. Então, toda a burocracia e as instituições que mantêm a harmonia social, mantêm o controle da população, são exercidos por figuras que fazem parte da pequena e média burguesia. É a burocracia que mantém o Estado funcionando. Eles recebem um salário intermediário que, em relação ao salário mínimo, não é muito bom. Mas existe uma distância muito grande entre eles e os ricos, que são cerca de 1% da nossa população. Eu não sei se eu consegui responder toda a abrangência da questão, né? Porque, assim, fica muito difícil a gente empregar verbas do município para o desenvolvimento desse tipo de proposta que está sendo feita ali, sem antes resolver esses problemas capitais. Porque esses problemas capitais eles são mais urgentes. Não adianta a gente ter nichos
de desenvolvimento tecnológico que vão atender parcelas muito pequenas da sociedade. Isso aí não vai trazer benefício para a sociedade. Como não, é o que está acontecendo, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais estão competindo com os grandes grupos de comunicação, as emissoras de TV, os grandes jornais, as grandes revistas. Então, o que está sendo feito no Brasil agora? Está havendo uma regressão no que diz respeito à liberdade de expressão, em nome das fake news, do discurso de ódio, não sei mais o que é defendido, inclusive, pelo pessoal identitário. Então, o pessoal identitário está embarcando numa onda que não é uma onda de esquerda, é uma onda de direita. Porque punição, aumento de penas, proibição, censura, isso não é uma pauta de esquerda, isso é uma pauta de direita, tradicionalmente de direita. Então, o que está acontecendo? A nossa esquerda está sendo cooptada por esse discurso neoliberal, está colocando uma corda em volta do próprio pescoço e não percebeu isso ainda, mas isso aí que está acontecendo agora, vai se voltar contra nós. Já se voltou no passado recente. O golpe que defenestrou a presidenta Dilma e levou à prisão o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi também uma operação jurídica, ministrada por pessoas extremamente conservadoras, raivosas, pessoas que queriam se vingar do aparente sucesso que teve no período do PT no governo presidencial. Eles não conseguiram fazer muita coisa. Por quê? Porque eles entraram em acordo com a chamada boa burguesia. A burguesia não abandonou o poder. Mesmo sendo um governo de esquerda, a burguesia continua exercendo cargos, continua fazendo coligações com os partidos de centro e de esquerda, como o PT, por exemplo, e as instituições todas, elas são instituições burguesas para defender todos os privilégios, todos os direitos garantidos por leis que foram votadas em parlamentos burgueses. Então não basta eleger um administrador que seja de esquerda. Se ele não tiver maioria no parlamento, ele não vai conseguir governar. Ele vai ter que se meter mesmo. E é isso que tem sido feito pela nossa esquerda. O único partido que não fez acordo com nenhum outro partido, porque entende que nós temos que ter um programa muito bem definido, em cima de princípios, temos que ter uma ideologia muito bem definida e temos que defender não toda a sociedade, porque nós não defendemos toda a sociedade. Essa abstração, não, nós vamos governar para todos, isso é uma mentira também. Porque quem está no poder não governa para todos, governa para o grupo que lhe é interessante, para a sua classe. Então, nós somos um partido classista. Nós defendemos o direito dos trabalhadores, os direitos democráticos. Nós não defendemos nenhuma dessas instituições que estão funcionando, e todas elas existem justamente para prejudicar os trabalhadores. Então, nós achamos que a saída para resolver esses casos e para chegar a esses avanços que estão sendo propostos, nós temos que fazer uma verdadeira revolução. Sem isso, esses avanços serão muito tímidos e não irão contemplar a cidade como um todo. Ainda se tratando das novas tecnologias, a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Procempor, anunciou no início do ano passado a inauguração de um hub de inteligência artificial, voltado para a área da administração pública. Você tem propostas para usar a inteligência artificial para otimizar a gestão municipal? Se sim, quais? Sim, essa é uma aqui que diz respeito ao funcionamento adequado da burocracia. Então, o que vem acontecendo com as nossas escolas? Elas estão sendo todas sucateadas para serem privatizadas. Vamos pegar o caso do DEC. O DEC era o Departamento de Esgotos Pluviais, que era uma autarquia independente do DEMAI. O DEMAI também trata de água, mas é um outro tipo de serviço. Então, o que aconteceu? Em 2017 foi extinto esse departamento.
foi extinto e tocou para o DEMAI trabalhar nessa área. Então foi extinto uma startup importante, prestava um serviço importantíssimo. Então aí as enchentes, né, e o problema de alagamento da cidade todos os anos. É só chover um pouquinho mais e fica um caos a cidade. Principalmente aqui no centro histórico, que é uma região mais baixa, né, e em bairros como Humaitá, Sarandi, Menino Deus, Cidade Baixa, isso fica no caos. Sem falar nas periferias, porque em algumas periferias, aí, como a Restinga também, chove muito lá, é um caos. E lá, então, o poder público não tem participação nenhuma, eles estão completamente abandonados. Agora, assim, no que se refere a essas estatais, e no caso não sei se tu falou Procedes, porque a Procedes também é um caso deles. A Procedes está sendo sucateada para ser também privatizada. A CE foi privatizada em 2019. E a empresa particular Equatorial, que comprou essa estatal, ela baixou a e aumentou o preço da luz. E fez uma restrição muito grande no pago de funcionários. Eles demitiram 1.500 funcionários. Então, quando acontece uma chuva em Porto Alegre, que há queda de árvores, fios, o serviço de reposição, ou seja, para fazer funcionar de novo o negócio, é muito mais necessitado, porque eles não têm gente para fazer isso. É uma equipe muito reduzida e muitos locais para serem atendidos que ficam completamente descobertos. Então, na época das enchentes, teve bairros que ficaram 2 semanas seguidas sem água. Então, isso é uma coisa que não pode mais acontecer numa cidade que quer fazer avanços na área da tecnologia. Caramba! Querem fazer avanços, querem se apresentar como avançados e não conseguem resolver esses problemas fundamentais, comezinhos, que dizem respeito à estrutura da cidade, para manter a cidade funcionando minimamente de forma satisfatória. Não dá para se aceitar isso. E, no entanto, os discursos são sempre os mesmos. Nós vamos aplicar na educação, nós vamos aplicar na justiça, nós vamos aplicar na segurança, nós vamos botar mais policiais na rua, nós vamos botar mais armados, as penas vão aumentar. Quer dizer, tudo que não vai resolver. E são promessas. De onde é que eles vão tirar o dinheiro para fazer isso aí? Se os nossos orçamentos municipais estão cada vez mais reduzidos em função da dívida pública municipal, não tem gente. O que aconteceu com o Estado? O Estado está quebrado. O Estado do Rio Grande do Sul está quebrado já há 40 anos. E está com crise fiscal. Então, desde de 4 gestões, 4 governos estaduais, desde agora eu não estou me lembrando o nome do sujeito, mas é um sobrenome italiano. Ele chegou ao cúmulo de pagar o dinheiro dos bancos, o dinheiro que diz respeito aos juros da dívida do Estado, chegou a pagar assim, sem a falta sequer de um centavo. Tudo paga em dia direitinho. Mas ele tirou dos professores. O que ele fez? Ele parcelou ele dividiu o salário básico dos professores e foi entregando com atraso, 6, 7, 4 anos atrás. Quer dizer, os professores que exercem uma função essencial, que é a educação, mal pagos, sem a possibilidade de se renovar, com escolas em péssimo estado, mas os bancos não deixam de ser pagos. E eles inventam as histórias mais mirabolantes que a gente possa imaginar para justificar isso. E sempre vão justificar. Porque todos os governos têm justificativas para tudo. Agora, não dá para a gente se descolar tanto assim da realidade. Quando a gente se descola, se distancia muito da realidade, fica evidente que a gente está dizendo
não se sustenta. E é o que acontece mesmo. Agora, no período eleitoral, o nosso eleitor ainda está muito acostumado a votar em nomes, em pessoas. E o nosso voto não é um voto razoável, é um voto emocional. Então aparece um candidato com um verdadeiro cometa, que faz um sucesso tremendo, que fala muito bem, que bate, dá palmadinha nas costas de todo mundo, beija a criança, vai aqui, vai ali, aparece, é muito divulgado pela mídia, só que passa as eleições, as pessoas voltam para casa, achando que exerceram o seu direito democrático, estão completamente alheias com o que vai acontecer na cidade. Quer dizer, eles não têm poder de controle nenhum sobre os gestores públicos. E se o cara começar a fazer pataquada, o que vai acontecer? Eles vão ter que esperar 4 anos para tentar tirar o fulano de lá. Até lá o cara já entrou em contato com outros partidos, já tem uma base fiel a ele, que vai continuar no parlamento, né, que vai dar sustentação para ele, vai ter dinheiro para a campanha. Então, mesmo que uma parte do eleitorado fique desiludida com relação a ele, outra parte vai eleger ele. Durante o período das enchentes, ocorridas em todo o Rio Grande do Sul, muito se falou sobre os possíveis usos da tecnologia para evitar ou mitigar futuras catástrofes na cidade, como as cidades esponja, por exemplo. A partir disso, como você enxerga o futuro de Porto Alegre em relação às mudanças climáticas? E como sua reconstrução poderia servir de exemplo ao mundo, aliando ciência e tecnologia? Sim. Bom, eu vou pegar o caso das enchentes, né, que ele é muito emblemático, né, muito esclarecedor, se a gente realizar uma análise mais profunda. Então, a enchente serviu de modelo para que fosse construído um sistema de defesa, foi a enchente de 1941. Ficou muito famosa, porque ela alagou todo o centro histórico. Claro, a cidade era bem menos desenvolvida, não tem esses picos que tem hoje. Mas paralisou a cidade. O centro, naquela época, era o centro histórico. Os bairros não estavam desenvolvidos como estão hoje. Não tinha muito carro, não tinha tanta gente, era tudo em menor proporção. Mas para a época foi uma calamidade. Então foi tomada como um modelo para se fazer um estudo e construir um sistema de defesa que funcionasse, que tivesse critérios assim, aceitos universalmente. Então o que se fez? Se levou cerca de 3 décadas para o poder público contratar uma equipe de alemães, de engenheiros alemães, que projetaram isso. Eles vieram aqui, fizeram um estudo, e na década de 70 eles construíram o sistema de defesa de Porto Alegre, que é um sistema não só de muros de contenção e comportas, né? Também composto de diques e de casas de bomba que servem para, se acontecer uma calamidade como essa que aconteceu, essas bombas devolvam a água que vai entrar na cidade por rio. E assim, esse sistema ele foi projetado para aguentar a subida do nível do Guaíba até 6 metros. Na enchente de 41, a altura chegou a 4 metros e 30 e poucos, mais ou menos. E já causou um estrago também. Essa última flor, ela ultrapassou isso. Né? Ultrapassou em grande parte. Mas o sistema de defesa foi concebido considerando que a cidade teria a capacidade de se defender, se o sistema estivesse funcionando, até 6 metros. E a enchente de abril e maio, ela não atingiu 6 metros. Ela atingiu 5 metros e 35. Só que, quando chegou nos 4 metros e meio, o sistema já não funcionava direito e a água já estava invadindo o centro histórico dos bairros mais baixos. Porque se romperam alguns diques e, principalmente, porque o sistema que diz respeito às comportas e o funcionamento das bombas não existia. Estava totalmente sucateado.
Das 23 casas de bomba, só 4 funcionaram. E funcionaram com muita precariedade. Por quê? Esse sistema de bombas ele foi instalado em 2012. Era um sistema moderno, era para funcionar tudo. E a manutenção dele sai infinitamente mais barata do que causou, do que as consequências causadas pela enchente. Então, se houvesse responsabilidade pública desses gestores, eles teriam feito o tema de casa. Não precisava construir mais nada, bastava manter isso. Mas como eles não tiveram, sucatearam os órgãos, as estatais públicas, que tinham alguma relação com o bom funcionamento, com a manutenção desse funcionamento, como o DEMAI, como a Corsan foi privatizada em 2021. E ela foi sucateada por anos para poder ser vendida. Eles tinham que apresentar alguma coisa do público para justificar a privatização. Isso aqui não funciona, isso aqui é uma droga. Isso aqui não funciona, nós temos que entregar para a iniciativa privada. Isso é uma grande ilusão. Então, no que diz respeito a esse sistema de defesa, ele não funcionou por irresponsabilidade dos gestores públicos. Não adianta querer vir culpar. Foi o problema climático. Mas o problema climático existe em todo mundo. E os países que colaboram para agravar esses problemas são os países do centro do sistema. Quem mais polui são os norte-americanos, a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, o Japão. Esses são os grandes poluidores. Não é o governo das cidades de Porto Alegre. Então, querer culpar assim, um homem abstrato, porque o homem age de maneira predatória em relação à natureza. Isso está certo, mas isso é um subterfúgio, é uma maneira de se isentar das próprias responsabilidades e apresentar um homem genérico e abstrato. O homem. Mas que homem é esse? Onde é que está a concreticidade desse homem? Então, tipo um troço assim nebuloso, né? Uma coisa metafísica, assim, né? E como é que a gente vai punir essas pessoas? Não dá para punir, a gente tem que chamar a atenção dos que estão exercendo o poder público no momento. Eles é que devem ser responsabilizados, e não o clima. Porque se o sistema estivesse funcionando minimamente, de maneira satisfatória, não teria acontecido isso. Indo para a nossa última pergunta, a gente sabe que existem 2 universidades federais e uma universidade estadual na cidade. E recentemente, devido a um decreto federal, todas as universidades públicas federais passaram por uma atualização curricular que exige a curricularização da extensão universitária. Tendo em vista que esse movimento visa integrar ainda mais as universidades à sociedade, como a Prefeitura poderia usar essa iniciativa para trabalhar conjuntamente com as pesquisas e projetos de extensão universitários em prol do desenvolvimento público? Eu vou ser genérico nessa resposta aí, porque isso aí implicaria uma série de explicações que eu não tenho condições de dar. Seriam explicações mais técnicas, de pessoas mais envolvidas nesse processo. Mas, de um modo geral, falando sobre educação, e as universidades são a instância mais alta da educação, né? mais elaborada, assim, onde se realizam os grandes debates, né? A respeito dos problemas públicos, dos problemas do país, do mundo. Eu diria o seguinte: a nossa proposta é uma proposta que faz a seguinte afirmação: a educação deve ser um monopólio do Estado. O Estado é que tem que garantir. E essa educação ela deve ser gratuita em todos os níveis. Primeiro, segundo grau, até o terceiro grau. E nós achamos que isso não está funcionando bem justamente porque houve uma expansão do ensino privado. E com essa expansão, que visa mais arrecadar do que educar, propiciou também
rebaixamento do nível assim, educativo, do nível de qualidade do ensino nessas universidades. Então, agora tem universidades por tudo quanto é canto aí, mas são universidades particulares, porque as grandes referências continuam sendo as universidades federais. Né? Então, nós somos totalmente contra o ensino privado. O ensino não pode, é um serviço essencial, não pode ficar na mão do empresário. Porque o empresário não tem preocupação com a educação. Eles têm preocupação com o lucro. Se eles tiverem que baixar a qualidade para poder vender melhor o serviço deles, precário, eles vão fazer isso. E é isso que eles estão fazendo. Né? Então, nós somos totalmente contrários à educação privada, em todos os níveis, e defendemos a educação como monopólio do Estado. Se o Estado gerir a arrecadação das economias populares, ou seja, se eles utilizarem o dinheiro sem se comprometer com interesses privados e interesses, inclusive internacionais, que oneram o nosso país, que exploram o nosso país, que façam com que o nosso país não consiga se desenvolver, né? Porque, em relação ao imperialismo, esses países periféricos, como o Brasil, eles não têm um projeto independente. Nós não temos soberania. São países que não têm soberania. Né? Por isso que a gente vê, por exemplo, o nosso presidente dando uma guinada de lei. Porque ele não pode contrariar a geopolítica internacional estabelecida pelo Estado norte-americano, que é o que está promovendo toda essa bagunça que está acontecendo tanto na Ucrânia quanto na Palestina, principalmente em Gaza, mas agora também no Líbano e na Cisjordânia. Então, o que está na base disso aí? Por que estão acontecendo todos esses efeitos? Primeiro, porque os países periféricos eles estão se revoltando contra isso. No caso dos palestinos, eles estão sendo massacrados pelo sionismo, que é patrocinado pelas grandes potências, foi inicialmente patrocinado pelo imperialismo inglês, no princípio do século XX, no período em que a Inglaterra teve um mandato na região, e depois da Segunda Guerra Mundial, se atrelou ao imperialismo norte-americano, que passou a ter protagonismo, ou seja, passou a ser a grande potência mundial, que substituiu os ingleses e os franceses, que eram os que disputavam nas duas primeiras décadas, até o fim da Primeira Guerra Mundial, as potências mundiais eram essas aí, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido, que disputavam as regiões do mundo. Eles estavam assim, partilhando entre eles o mundo inteiro. A África, a Ásia, a América Latina. A América Latina não, porque a América Latina estava mais à espera dos americanos. Mas principalmente a Ásia e a África foram esquadrejadas, beneficiando todas essas potências. E mesmo assim, eles não entraram na rua. Tanto não entraram que eles acabaram resolvendo a questão com a Primeira Guerra Mundial. Como não conseguiram resolver de maneira satisfatória, despertaram regimes em vários países. Nasceu o fascismo nasceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, na Itália. Depois se espalhou pelo mundo. Inclusive, acabou tendo partidários aqui também. O integralismo, o nosso fascismo pequenininho aqui, ele foi uma imitação do nazifascismo, do fascismo italiano e do nazismo nacional-socialismo de Hitler, que, por sua vez, se baseou também no Hitler. E se espalhou isso aí pelo mundo inteiro. Todos sofreram o prejuízo disso aí. E o que acontece? Acontece que hoje esses países estão se revoltando, porque o capitalismo, no seu desenvolvimento, nas suas crises cíclicas, ele não está mais conseguindo se sustentar. Porque estão surgindo outras potências aí que não seguem a cartilha
da geopolítica imperialista, como China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua. Então, são vários países que estão se revoltando e estão administrando a sua economia, estão administrando os seus problemas públicos de uma maneira criativa, estão sofrendo aí bloqueios econômicos, sanções há décadas e estão conseguindo sobreviver. Eles não têm a mesma qualidade de vida que têm os norte-americanos e os europeus, mas eles estão conseguindo se desenvolver. E eles estão colocando em xeque. Por isso que essas bagunças estão sendo incendiadas pelo mundo, para ver se eles conseguem retomar o controle da situação. Eles estão perdendo o controle dessa situação. Né? Então, o que está acontecendo a nível mundial é uma revolução mundial. E o que está na base dessa revolução mundial? São os povos oprimidos, que são representados principalmente pelos trabalhadores mais humildes, contra os povos dominadores. Que dentro desses povos dominadores, os trabalhadores também estão sendo sacrificados. O número de ricos no mundo, ele cada vez se reduz mais. E esses ricos cada vez ficam mais ricos. Está aí o nosso analista, o nosso economista, que não é marxista, não é de esquerda, o Piketty, né, que editou os últimos 2 livros deles, são os tijolões, que fala sobre o capital no século XXI, e Capital e Ideologias. Então, são livros aí com 600, 700, 800 páginas, são verdadeiras bíblias. Então, o que ele faz? Ele analisa as economias centrais e periféricas desde o século XVII, que oferece um bom acervo de documentos, né, para comprovar as teses dele, até o presente momento. Qual é a conclusão que ele chega? Que se não forem taxados os ricos, se não houver uma progressividade na taxação desses ricos, nós vamos acabar em guerra. Não tem como. O mundo está se armando para uma guerra mundial. Porque essa questão, essas diferenças entre o Império Norte-Americano e os seus associados em relação à Rússia e China, principalmente, não vai ter uma solução pacífica. Isso não vai ser resolvido com conversa. Esses caras eles estão todos se armando até os dentes. E isso aí vai acabar numa conflagração internacional. Então não adianta ir fazer um discurso, né, como fez o presidente Lula agora na abertura da ONU, apelando para a paz, que nós temos que garantir o funcionamento mais concertâneo da ONU. Isso é uma balela, gente. Isso não é uma coisa real. Ele está querendo que o amor, num mundo de combatentes, está querendo que o amor resolva as questões. Esses caras estão armados até os dentes. Eles não vão usar a palavra. Não adianta o palestino pegar, botar a mão assim no sionista e dizer: olha, vocês estão nos matando, vocês estão nos exterminando aqui já faz um século, nós gostamos de vocês, nós amamos vocês. Então vocês não devem fazer o mal para nós. Um discurso que não tem sentido nenhum. A pessoa tem que ser muito ingênua para aceitar uma coisa dessa. Então, tudo bem, eu respeito os pacifistas, mas o discurso pacifista ele não é popular. Ele não consegue dar uma resposta para a realidade. Uma resposta execuível, analisando as condições concretas do nosso mundo real, não um mundo idealizado. Porque o pacifista imagina um mundo idealizado. Não, no futuro vai ter que ser paz. Pode ser que seja isso. Mas antes disso vai haver muita guerra. Muita gente vai morrer. Muita gente está morrendo. O que está acontecendo na Palestina é uma barbaridade. E nós aqui não estamos fazendo praticamente nada. O único partido que defende o Hamas, que é um grupo guerreiro que está defendendo os palestinos com armas na mão, é proibido de se manifestar no Brasil.
Eu fui fazer uma matéria essa semana agora. Eu estava vendo um negócio disso aqui, com um título de Hamas e isso aqui. E a menina que era repórter disse: olha, senhor César, o senhor vai ter que tirar isso aí. Você não pode usar isso. Você censura, cara. A ONU, que é um órgão manipulado pelas grandes potências, que está sob o domínio das grandes potências, eles admitem que o Hamas é um partido político, que representa os palestinos, que tem o direito de pegar armas para se defender. Eles apresentam o Hamas como o Ocidente como um grupo terrorista, um grupo de fanáticos, e não é verdade, isso é uma calúnia. Agora, em relação ao que está acontecendo, o genocídio que está acontecendo em Gaza, com mais de 40 mil pessoas mortas, a maioria deles civis, porque o Hamas é um grupo guerrilheiro, ele ataca e desaparece. Então, para um exército convencional, combater um grupo guerrilheiro fica muito complicado. Por isso que o Hamas está levando vantagem. Em que pese o preço, o número de vidas, o preço humano que está sendo pago pelos palestinos, os palestinos estão ganhando esse conflito. Eles estão forçando o imperialismo norte-americano, que apoia os sionistas, a sentar numa mesa de negociações. Por quê? Porque os palestinos chegaram à conclusão de que não é possível resolver o problema conversando. Só lutando. Só uma luta de libertação nacional vai resolver isso. E todas as lutas de libertação nacional que aconteceram desde o início do século XX até agora, todas elas foram resolvidas com guerras, não foram resolvidas através dos meios diplomáticos. Isso não é possível. Porque é da natureza do homem. Quando ele se apega ao poder, não tem jeito, minha gente. Não adianta argumentar. Se você tiver força, você botar uma arma em cima da mesa e bater assim, vamos conversar agora, aí ele vai pensar duas vezes. Mas se você não tiver força militar para confrontar a vontade dele, você é ignorante. Você é espizinhado e eles fazem o que estão fazendo com os palestinos. Agora, os palestinos resolveram abraçar essa opção. Não, vocês podem nos exterminar, nós vamos lutar até o fim. Então, é uma revolução que está acontecendo. Por isso que eles estão tão alarmados com o que está acontecendo. Porque Israel está entrando em colapso. Israel é um Estado artificial, ele não tem como se manter sem a ajuda norte-americana e da comunidade europeia. Eles estão entrando em colapso. Eles são muito bons para fazer guerras curtas. Né? Aí eles conseguem, eles são muito bem armados, né? Tem inclusive uma indústria de armamento. Mas o que está acontecendo é assistente por um ano. E internamente eles estão em convulsão. Está se desagregando a sociedade israelense. Por quê? Porque eles não conseguem repor as coisas. Muita gente está se revoltando, já abandonaram Israel, cerca de 2 milhões de judeus. Foram embora. Eles já perceberam que não tem solução. Acho que já me estendi demais, mas eu tenho a impressão que não consegui responder nada. César, essa foi a nossa última pergunta, então vamos encerrar aqui a entrevista. Muito, muito obrigada pela sua participação. Está certo. Fico agradecendo. Não sei se seria possível ainda mais uns 2 minutos para mim expor em síntese o que é o PCO. Seria possível isso? Então tá, eu vou ser bem rápido. O PCO é um partido de esquerda com orientação marxista e um viés trotskista, ou seja, é um viés baseado numa tese de Trotsky que defende a revolução permanente, que foi combatido pelo Stalin, depois da morte do Lenin, no desenvolvimento da Revolução Russa. Stalin morreu, o Lenin morreu em 1924 e houve uma disputa interna dentro do Partido Bolchevique que foi vencida pela ala do Stalin. E o Stalin defendia uma proposta que era o contrário
defendida pelo Trotsky. Ele defendia o desenvolvimento do socialismo num só país. Né? Então, a partir dessa proposta aí, ele partiu para uma política de conciliação com o imperialismo. E acabou sendo responsável por abortar várias revoluções que deveriam acontecer na Europa, principalmente na Europa, no leste europeu, e que não aconteceram porque houve um acordo entre o imperialismo norte-americano e a ditadura militar, o regime bonapartista do Estado, que se uniu, ganhou o apoio dos militares, da burocracia, e acabou exercendo o poder ditatorial sobre a União Soviética. Então, o período, vamos dizer assim, o período de avanço da Revolução durou muito pouco tempo na União Soviética. Durou de 1917 até a morte do Lenin. Depois disso, a coisa, assim, a política do Stalin não era uma política revolucionária, pelo contrário, era uma política contra-revolucionária, que entrou em harmonia com o imperialismo. E o PCO, a preocupação principal, o objetivo imediato do PCO é politizar os trabalhadores. Para quê? Para que haja uma construção de consciência de classe. Nós representamos uma vanguarda dos trabalhadores, mas nós sabemos que esse pequeno grupo vanguardeiro não vai realizar nenhuma revolução se não tiver apoio das massas. São as massas, nas ruas, se manifestando, que alteram a situação política de um país. Então, esse é o nosso propósito, que está sendo desenvolvido em várias frentes. Em síntese, é isso. Muito obrigada. Vamos encerrar, então, a entrevista.